Em algum lugar escondido dentro da Aliança Oriental, ergue-se uma estrutura magnífica, a prestigiada Academia Poar, onde estudantes de várias disposições se ocupam com suas atividades diárias. Alguns estão perdidos em seus próprios mundos, apenas passando o tempo, enquanto outros fervilham de excitação e especulação, pois hoje marca um evento significativo, o Dia do Contrato. E dizem que um executor da notória Corte do Apocalipse estará supervisionando os procedimentos. Só de pensar nisso, ondas de admiração e ansiedade percorrem a multidão. Para uma instituição tão reverenciada quanto a Academia Poar e para a Aliança Oriental como um todo, a aparição de um membro da Corte do Apocalipse não é um assunto trivial. E este rumor é bom demais para ser verdade, porque até os mais importantes da Academia Poar e da Aliança Oriental consideram um grande negócio quando a Corte do Apocalipse intervém. Portanto, nem todos estão acreditando na euforia, mas um cara em particular está jurando por suas fontes. Ele diz que essa informação veio de ouvir sussurros do lado de fora do escritório do diretor, e ele estava confiante, já que não estava sozinho quando isso aconteceu. Ele estava com Chen Feng, que confirmou a história. Não só ele ouviu, mas também viu o membro em pessoa, e que ela estava vestida de preto, nada menos. E como se fosse por coincidência, a figura misteriosa em questão faz uma entrada oportuna no pátio. Todos estavam bastante animados quando a viram, mas estavam ainda mais empolgados ao ver que ela era realmente um membro da Corte do Apocalipse, pois ela usava o emblema deles. Enquanto isso, Chen Feng permaneceu relativamente indiferente à excitação ao redor e, portanto, se perguntava sobre a razão pela qual a Aliança Oriental, conhecida por seu mistério e autoridade no reino da domesticação de bestas, enviaria um representante para a modesta Academia Poar para a cerimônia do Dia do Contrato. E a única explicação lógica que ele conseguia pensar era que algo significativo poderia estar prestes a acontecer. No entanto, apesar da potencial importância do evento, Chen não conseguia se interessar. Essa falta de interesse não era devido à apatia ou preguiça, mas sim à sua posição única como recém-chegado a este mundo. Ele era, na verdade, um transmigrador, tendo vindo de outro reino apenas um ano atrás. Ele não possuía os talentos e habilidades inatos que pareciam ser comuns neste novo mundo, e nem tinha acesso a qualquer sistema místico como aqueles que lera nos quadrinhos de sua vida anterior. Mesmo assim, Chen não estava muito preocupado com sua segurança ou a possibilidade de encontrar monstros. A cidade era bem protegida pela muralha imperial, uma estrutura maciça que havia repelido com sucesso ameaças externas por 300 anos, juntamente com a renomada força da Aliança Oriental, que fornecia uma camada significativa de segurança. Com esses pensamentos, ele estava convencido de que o mínimo que poderia fazer era viver uma vida silenciosa e normal, onde pudesse se sustentar, e para isso, ele só precisava formar um contrato com uma besta de estimação, mesmo que fosse uma comum ou de grau inferior. E sua confiança era tão baixa, porque quanto maior a classificação de poder espiritual de alguém, mais provável seria conseguir contratar bestas de nível superior. Infelizmente, para Chen Feng, sua classificação era mal um nível D, limitando severamente suas opções e quebrando todas as suas esperanças de uma vida luxuosa e fácil, ou até mesmo coisas como mudar o mundo, se tornar rei e compor épicos lendários como os protagonistas dos romances que ele lia. Por outro lado, o caminho menos ambicioso de Chen prometia menos complicações e a possibilidade de uma aposentadoria relaxante e precoce. E ele não precisaria esperar muito para ver como o dia se desenrolaria, já que a cerimônia estava prestes a começar, pois um membro da equipe entrou abruptamente na sala, com um pássaro falante, que anunciou a necessidade de se reunir no campo de esportes imediatamente. Em pouco tempo, o pátio da escola se encheu de estudantes, todos ansiosos e apreensivos. O campo era uma visão impressionante, com enormes bestas de estimação, cada uma acompanhada por guardas armados que se destacavam na multidão, e uma variedade colorida de ovos de bestas de estimação variando em tamanho e cor, meticulosamente arranjados em uma plataforma, prontos para conhecer seus novos mestres. E no meio desta cena agitada, a representante da Corte do Apocalipse estava apenas parada ali, ameaçadoramente, mas todos pareciam não prestar muita atenção a ela, já que os estudantes estavam em grande parte ocupados com pensamentos sobre as bestas divinas que esperavam reivindicar. Alguns administravam suas expectativas, enquanto outros, como o estudante de maior classificação espiritual, Li Yang, miravam alto, esperando conseguir um contrato com uma besta de nível elevado, enquanto Chen Feng tinha expectativas baixas, tentando se proteger de possíveis decepções. Mas parece que o membro da Corte do Apocalipse havia notado sua baixa moral, e então ela usou sua fera espiritual para incendiar o ambiente, liberando uma chama semelhante a uma fênix que instantaneamente animou os alunos, fazendo-os se sentirem mais poderosos e vivos. Isso era, sem dúvida, um tipo de bênção de proteção espiritual, garantindo que
que eles pudessem estabelecer uma conexão mais estável ao contratar uma fera. Era exatamente o tipo de habilidade formidável que se esperaria de uma irmã sênior da corte do Apocalipse. Com os alunos agora animados, ela aproveitou a oportunidade para incentivá-los ainda mais, fazendo um discurso sobre a importância de suas escolhas e esforços na determinação da força de seu vínculo com suas novas feras. Com isso dito, a cerimônia de contrato começou. Shane sentiu uma imensa pressão que ele vinha suprimindo há um tempo. Mesmo tendo baixado suas expectativas, ele ainda esperava conseguir pelo menos uma fera espiritual decente e não ser motivo de risos, especialmente porque ele era o último da fila. O primeiro aluno na fila, o espírito de maior classificação da classe, decidiu sentar-se de pernas cruzadas na plataforma, tentando o máximo possível se aproximar do ovo na esperança de formar uma conexão forte. Mesmo que esse método não fosse cientificamente comprovado, seu esforço valeu a pena. Ele conseguiu conectar-se com uma fera espiritual e o ovo rapidamente se quebrou, revelando ser uma fera falcão feroz. Isso tanto surpreendeu quanto deixou os outros invejosos. No entanto, não foi totalmente inesperado, dado seu alto nível espiritual, e Li Yang, o aluno em questão, não se importava com o que os outros estavam pensando, pois estava feliz por ter uma fera que atendia às suas expectativas. Com o sucesso de Li Yang, a cerimônia continuou. Depois de alguns momentos, todos os alunos já tinham obtido um pet, exceto Chen, e havia apenas um número limitado de feras restantes: 2 feras ferozes, 15 feras poderosas e um número desconhecido de feras de nível inferior. Isso era angustiante para Chen, pois ele sabia que provavelmente acabaria com uma fera comum ou inferior, mas não saber quantas restavam o fez hesitar. E sua hesitação irritou o membro do Apocalipse, que gritou para ele se apressar e parar de desperdiçar seu precioso tempo. Sem outra escolha, Shen avançou e fez o que lhe foi dito. No entanto, alguns minutos se passaram e nada aconteceu. Não havia sequer uma leve conexão com nenhuma das feras. Então, Shen decidiu informar a sênior sobre a má notícia de que não havia sentido uma fera adequada. Isso a surpreendeu, pois ela não esperava testemunhar alguém com um poder espiritual tão fraco, mas não estava disposta a deixar um aluno falhar sem tentar tudo. Então, ela disse para ele se aproximar e tentar tocar diretamente nos ovos. Seu orgulho foi abalado com isso, mas ele não podia reclamar, pois era sua única opção restante. Com a atenção de todos sobre ele, Shen se aproximou dos ovos. Enquanto fazia isso, um ovo peculiar chamou sua atenção. Ele brilhava com um leve brilho, e embora parecesse pequeno e sem graça, algo em seu instinto lhe disse para tocar nesse ovo primeiro. Mal sabia ele que tudo isso era devido ao membro da corte do Apocalipse. Ela realmente se esforçou para usar seu poder discretamente para ajudar Shen a garantir um contrato com uma fera, apesar de seu baixo poder, e o brilho que ele via era a conexão espiritual com a qual ele era mais compatível. Mas, mesmo quando se aproximou, seu poder era insuficiente para quebrar o ovo, o que a fez suspirar, pois parecia que ela teria que ajudá-lo até o fim. E então, ela exerceu mais poder para forçar a abertura do ovo, e como isso foi antinatural, causou um poderoso efeito de ondulação que deixou todos os alunos em choque e confusão. O próprio Shen estava convencido de que esse poderia ser o momento que ele esperava, o evento crucial que ele acreditava estar destinado para um protagonista. A abertura do ovo foi grandiosa, exalando uma poderosa aura que aumentou a antecipação de todos sobre a raridade do pet. Mas eles não precisaram esperar muito, pois a criatura finalmente emergiu, revelando ser uma tartaruga muito fofa. No entanto, as aparências enganam. Então, eles esperaram que o membro do Apocalipse anunciasse seu nível. Para sua surpresa, revelou-se ser apenas um pet de grau ornamental. A grande entrada para um pet de classe tão baixa foi vista por todos como humorística, deixando até mesmo Shen atordoado sem saber o que dizer. Mas o tempo do membro do Apocalipse era precioso. Ela não podia desperdiçá-lo com qualquer um. Ela já havia ajudado Chen o suficiente, então foi direto ao ponto e perguntou sobre a habilidade do pet. Chen hesitou, mas decidiu responder honestamente, informando que seu pet tinha apenas uma habilidade, que era a defesa. Isso a surpreendeu porque até mesmo um pet de grau ornamental deveria ter pelo menos 2 habilidades para ser considerado razoável. Parecia que Chen havia contratado a pior das piores feras, mas era fofa pelo menos. No entanto, apenas a fofura não bastava neste mundo, e as feras ornamentais têm força limitada. Mesmo com sua capacidade defensiva, Shen duvidava que ela pudesse suportar um soco de uma menina pequena. Ele até sentia que uma galinha treinada por 2 anos seria mais poderosa que sua tartaruga, e essa percepção o fez chorar, e como esperado, os valentões aproveitaram a oportunidade para zombar dele. Disseram-lhe que vê-lo ser tão inútil era mais satisfatório do que contratar uma besta avançada. Apesar das zombarias, eles não eram totalmente desalmados. Depois da brincadeira, aconselharam-no a olhar para o lado positivo.
positivo. A habilidade defensiva de seu pet poderia ser uma grande ajuda para seu bem-estar, pois a dor era compartilhada entre o pet e o dono. E não apenas a dor, eles podiam até compartilhar prazer, o que foi a primeira vez que Shen Feng ouviu falar sobre isso, e isso ficou evidente em seu rosto. Então, eles pediram para ver sua pequena tartaruga para demonstrar o que queriam dizer. Ei, Yo, isso soa meio suspeito, mas Shen Feng concordou, e os caras acariciaram a adorável tartaruga. E assim, a história da besta de estimação inútil e de seu dono igualmente inútil veio à tona. Enquanto todos estavam se acomodando, um membro do Apocalipse mandou todos se calarem e prestarem atenção nela, o que fizeram. Ela então procedeu a parabenizá-los pela formatura, mas disse que não tinham tempo para celebrar, pois, a partir de hoje, eles entrariam na zona de combate do norte da União para treinamento de combate. Em nome da corte do Apocalipse, desejou-lhes boa sorte e instou-os a voltar vivos. Mas, mesmo com essa garantia, os alunos estavam confusos, pois ouviram que o treinamento de combate deste ano seria realizado no lugar mais perigoso do território da União, a Zona de Combate do Norte. Estava cheia de bestas ferozes, e com o inverno se aproximando, as condições seriam ainda mais desafiadoras. Shen Feng era definitivamente o mais preocupado de todos, sabendo que, com seu pet atual, ele certamente seria derrotado pelos monstros. Ver as expressões deles divertia o membro do Apocalipse, mas ela se certificou de tranquilizá-los para não se preocuparem demais, explicando que o exercício não era uma sentença de morte, era apenas um desafio com um certo nível de perigo. Eles não seriam enviados para a linha de frente para lutar contra os monstros. No entanto, se alguém quisesse desertar antes da batalha, deveria se apresentar, deixar sua besta contratada para trás e ir para casa beber leite em copinhos, pois covardes não eram necessários em suas fileiras. Ninguém sentiu mais pressão com essas palavras do que Shen Feng, e sua ansiedade era justificada porque, todos os anos, após o inverno rigoroso, os monstros na zona de combate do norte entravam em um estado frenético por 1 ou 2 meses, formando uma maré de bestas que invadia os muros. Com a força de sua besta contratada, isso significaria morte certa, e ele não estava disposto a morrer ainda, especialmente quando nem sabia por que foi transmigrado para lá tão repentinamente. Assim, ele estava abalado e prestes a desistir do treinamento de combate. Felizmente, o sistema entrou em ação, aparecendo diante dele ao reconhecer que ele havia contratado totalmente uma besta espiritual, fazendo com que o sistema ficasse totalmente funcional, revelando sua janela de status e concedendo-lhe 6 pontos de atributo não alocados. Além disso, ele agora podia ver informações básicas sobre outros domadores, especialmente o membro do Apocalipse, que tinha uma fênix de fogo de nível 50 e grau feroz. Mesmo sem a capacidade de ver seus atributos e habilidades ainda, Shen Feng sabia que era incrivelmente poderosa. E como se estivesse em um momento de clareza pós-orgasmo, os olhos anteriormente vazios de Shen Feng se iluminaram com esperança. Ele estava convencido de que, mesmo com o pet mais fraco, eles poderiam ficar mais fortes com a ajuda do sistema. Embora se soubesse que aprimorar as habilidades de um pet levava tempo, eles poderiam pular parte desse processo alimentando o pet com materiais de monstros. E o treinamento de combate que se aproximava apresentava uma oportunidade para coletar tais materiais e melhorar. No entanto, Shen Feng sabia que não devia se adiantar e decidiu alocar todos os seus pontos livres para a defesa, visando sobreviver o máximo possível. E de repente, uma grande ave espiritual apareceu voando acima deles antes de pousar bem na frente. Parecia ser o transporte deles para a zona de combate do norte. Com isso, todos embarcaram e se prepararam para a jornada à frente. Alguns momentos depois, chegaram à zona de combate do norte, onde vastas terras cobertas de neve se estendiam por quilômetros e flocos de neve caíam continuamente. O pássaro que carregava Shen Feng e os outros agora estava descansando dentro do campo imperial. Parecia que todos haviam chegado sãos e salvos, mas as temperaturas ali eram muito mais frias do que na cidade. Os alunos sentiam o frio, enquanto os soldados do exército imperial ainda exibiam o peito nu nesse tipo de temperatura. Mas o professor não podia permitir que eles mostrassem fraqueza na frente dos elites e manchassem o nome da escola. Então, ele exigiu que se reunissem. Uma vez que obedeceram, ele cumprimentou o general Shu e confiou os deveres de patrulha dos alunos a OS Arranjos do general. Ouvindo isso, Shen Feng sentiu um suspiro de alívio, pois patrulhar era mais sobre ampliar seus horizontes do que ser carne de canhão para os monstros, como inicialmente esperavam. Mas, tão repentinamente, isso estava prestes a mudar, pois vários nomes de alunos foram chamados, e Shen Feng foi um deles, pegando todos de surpresa. Então, parecia que eles iriam patrulhar. Os estudantes aterrissaram em pequenos grupos de 4 alunos e um oficial, um número menor do que esperavam. Enquanto alguns estavam focados nessa reviravolta inesperada, outros alunos, particularmente
particularmente os puxa-sacos, estavam mais preocupados com o fato de Chen Feng, o fraco, estar no mesmo grupo que Belle Sui, a chamada deusa da escola. Isso os deixou com ciúmes e raiva, acreditando que ele só iria atrapalhar a deusa deles. As coisas realmente não estavam indo bem para Chen Feng ultimamente. Ele não conseguia um momento de descanso. Mas, apesar disso, ele seguiu em frente com seu novo grupo, juntando-se ao capitão Yu Ying, que estava encarregado deles por enquanto, e tinha uma fera feroz de nível Rinta e 5 com ele, e parecia ter uma natureza direta, pois pulou as conversas triviais e disse-lhes diretamente sua tarefa durante a patrulha: não deixar que nenhum monstro cruzasse a muralha, mesmo que custasse suas vidas. Ele enfatizou que, se algum deles se envolvesse em brigas internas por motivos pessoais, especialmente por causa de uma mulher, ele pessoalmente os jogaria para fora da muralha para alimentar os monstros. E ele assegurou que isso não era uma ameaça, mas uma promessa. Chen Feng sabia que o capitão Yu Ying falava sério, pois podia ver o status do pet dele, e essa realização era evidente no rosto de Chen Feng, o que Sunia notou, mas não achou nada de errado, assumindo que ele estava apenas um pouco nervoso. Então, ela decidiu quebrar a tensão apresentando-se e tentando familiarizar o grupo entre si, já que agora seriam uma equipe. Chen Feng apreciou esse gesto gentil e retribuiu a gentileza, mas parecia que os outros rapazes não gostaram nada dessa amizade repentina, todos pensando a mesma coisa: deveria ser eu, não ele. Isso não é justo. Pouco depois, quando a profunda noite foi iluminada pelo luar, o grupo começou sua patrulha junto com outros grupos. Enquanto caminhavam, o capitão Yu Ying explicou a importância da patrulha, enfatizando que era uma parte crucial na defesa da muralha do exército imperial. Eles precisavam aguçar seus sentidos para perceber anomalias no silêncio e encontrar vestígios de monstros perto da alta muralha. No entanto, alguns alunos contestaram, argumentando que parecia fácil, já que a área externa era tão espaçosa e vazia que qualquer movimento de monstros seria facilmente avistado. A inexperiência deles era evidente nesse raciocínio. Então, o capitão Yu Ying esclareceu que os monstros eram muito adeptos em se esconder, especialmente durante as tempestades de neve contínuas da zona de combate do norte, que obstruiriam severamente sua visão. Esse pensamento, sem dúvida, levaria a descuidos. Sua explicação fez com que rapidamente retratassem suas declarações e ficassem em silêncio. Com isso esclarecido, o capitão Yu Ying continuou aconselhando-os a permanecer vigilantes, especialmente à noite. Como se fosse um sinal, o capitão Yu Ying percebeu algo estranho atrás deles. Ao se virar, ele reconheceu imediatamente a situação. Apesar da neve estar rapidamente cobrindo as pegadas do monstro, seu cheiro distintivo permanecia tempo suficiente para que nem mesmo a neve pudesse mascará-lo. Isso era algo que todos os alunos precisavam estar mais atentos. Os alunos estavam confusos sobre por que ele estava olhando para um espaço vazio, mas com a ajuda de sua irmã, os olhos de Chen Feng se arregalaram ao ver o status de um monstro aparecer. O monstro estava tão bem escondido que os outros tinham dificuldade em avistá-lo. A única além de Chen Feng a notar foi Sunia, que imediatamente apontou. Era um leopardo das neves de nível 5 emergindo da neve, e como seu disfarce havia sido descoberto, o leopardo das neves foi para o ataque. Enquanto isso, o capitão Yu Ying permaneceu calmo, pois estava avaliando os alunos, e já estava impressionado com a alerta de Sunia, mas ainda queria que esse primeiro encontro fosse um momento de aprendizado para todos os alunos e avaliar suas capacidades. Ele só interviria se fosse necessário, e perguntou qual equipe queria demonstrar suas habilidades e ganhar pontos. Mas a maioria dos alunos ficou paralisada, e até mesmo o melhor aluno, Li Yang, hesitou. Mas Sunia não era como eles. Ela estava procurando por toda a ação, avançando com sua fera sem hesitação, como se o monstro lhes devesse dinheiro, e eles foram brutais, forçando o monstro a recuar para uma postura defensiva, o que fez com que seu pet continuasse no ataque. Infelizmente, o leopardo das neves era mais astuto do que esperavam. Fingiu um ataque apenas para desviar em um segundo e criar uma abertura para um golpe direto em Sunia, pegando-a de surpresa e deixando-a sem tempo para desviar. Enquanto isso, o capitão Yu Ying permaneceu calmo. De sua perspectiva, tudo estava acontecendo lentamente. Ele até teve tempo de se sentir desapontado, pois parecia que havia superestimado eles. Esses alunos realmente faltavam experiência em batalha, lutando contra uma fera comum assim. Ele estava considerando intervir para terminar o teste, mas para sua surpresa, o mais fraco do grupo foi o primeiro a reagir e tomar uma atitude, e ele ainda fez um movimento inteligente em um curto espaço de tempo, aproveitando o tamanho de seu pet, jogando-o diretamente na trajetória do leopardo das neves. O ataque do monstro para defender Sunia até o capitão Yu Ying ficou impressionado com esse raciocínio rápido, então parece que ele não precisou intervir por enquanto, e com isso, a tartaruga bloqueou com sucesso os avanços da onça das neves,
salvando completamente Sunan. No entanto, o ataque do nível 5 da besta ainda foi poderoso o suficiente para causar algum dano a Chen Feng. Ele ficou surpreso com isso, tendo alocado todos os seus pontos para a defesa, mas ainda sentindo uma dor significativa. Ficou claro que ainda faltava força, mas infelizmente o ataque também foi suficiente para derrubar seu animal de estimação, desfazendo todos os seus buffs defensivos. E como compartilhavam a dor, Chen Feng sentiu o impacto total do ataque, o derrubando e deixando-o ofegante no chão. Até o Capitão Ying ficou tipo, o quê? E retraiu sua impressão inicial dele. Enquanto isso, Sunia ficou imediatamente irritada com o que aconteceu com seu colega de equipe. E então, ela avançou para atacar a Onça das Neves, enquanto ela ainda se recuperava do atordoamento, desferindo um corte profundo em seu corpo que a fez recuar. Mas para Sunia, isso era apenas pessoal agora. Ela não deixaria esse monstro escapar. Então, ela redobrou seus ataques, mas o monstro resiliente continuou a esquivar-se de seus golpes, apesar de seus ferimentos. Felizmente, seu outro colega de equipe interveio para ajudar. Eles utilizaram suas habilidades de animal de estimação para se complementarem, usando a habilidade de vento do pássaro para aumentar a velocidade das vinhas dos animais de estimação, alcançando a Onça das Neves e dificultando seu movimento. Com a onça contida, o animal de estimação de Sun entregou o golpe final facilmente, cortando a besta. Os outros ficaram surpresos com o quão forte era o animal de estimação dela, já que apenas um golpe foi o suficiente para dilacerar a onça. No entanto, Sunia permaneceu humilde, dando crédito a quem merecia e que seu animal de estimação era orientado para o ataque. Isso é tudo. Ela apenas fez o que deveria fazer e ela não poderia ter feito isso sem ajuda, especialmente de Chen Feng, que havia sacrificado seu animal de estimação para salvá-la de sua própria imprudência. Dado que levar um golpe completo para um animal de estimação ornamental era muito pior, eles estavam preocupados com o bem-estar de Chen Feng e, como Sunia se sentia responsável, ela se aproximou para ajudá-lo a se levantar, o que ele agradeceu por sua assistência, mas seu corpo doía a cada passo. Então ele pediu para descansar um pouco, o que a fez se sentir mal e, portanto, pediu desculpas, mas Chen Feng insistiu para que ela não se culpasse. O que aconteceu foi sua própria decisão, e como o único em sua equipe com um animal de estimação defensivo, era seu trabalho protegê-los. Inesperadamente, uma notificação do sistema apareceu na visão de Chen Feng, e antes que ele percebesse, ele estava dentro do espaço do sistema. Isso foi desencadeado pelo dano físico que ele havia acumulado, que havia progredido para 1 em 100. Ao atender a essa condição, ele receberia pontos de atributo para aumentar seu nível de defesa física e se tornar imune a certos níveis de efeitos de ataque. Intrigado, ele clicou para mais detalhes e descobriu que se ele recebesse completamente dano físico 100 vezes, ele se tornaria imune a 20% do dano físico. Receber mais 1000 golpes aumentaria isso para 30%, e qualquer forma de ataque aplicaria essa redução. Isso foi ótimo. Se fosse o caso, sua pequena tartaruga poderia se tornar praticamente invencível sem subir de nível. No entanto, ele percebeu que enfrentar monstros de alto nível ainda seria perigoso, mesmo com uma redução de 99%, então ele ainda sentia a necessidade de aumentar sua defesa básica, pois sabia para não ser descuidado. Mas, como esperado, o sistema não decepcionou, parece ser bastante poderoso afinal, e com isso ele não pôde deixar de sorrir. E Sunia percebeu seu sorriso repentino e presumiu que havia algo em seu rosto. Então ela perguntou a ele sobre isso. Mas o meu rapaz é uma praga. Em vez de responder, ele apenas aproveitou a oportunidade para provocá-la, dizendo a ela como estava honrado por lutar ao lado de uma mestre de bestas poderosa como ela, o que foi muito eficaz. Ela até estava corando, mas ela revelou a ele que não seria tão fácil assim. Ela não é uma boba, apontando que o que ele acabara de dizer era mentira, já que ela mesma sabe que se saiu mal, e até mesmo seu estado machucado era uma prova disso. Mas apesar disso, os outros estavam com inveja de Chen Feng, pois era a primeira vez que viam Sunia expressar tal emoção. Enquanto isso, o capitão Yu Ying se aproximou deles com um sorriso, pois estava satisfeito com seu desempenho. Para novatos que haviam acabado de contratar seus animais de estimação não muito tempo atrás, sua exibição foi excepcional. Ser capaz de matar uma onça das neves em tão pouco tempo, quer fosse bloqueando, enredando ou no contra-ataque final, sua capacidade de sincronização era notável. Esse era o papel de uma equipe. Qualquer um deles lutando sozinho contra a onça, mesmo Sunia com seu feroz grande animal de estimação, não teria vencido facilmente a batalha, quanto mais matado em 1 minuto. Aprender a usar o trabalho em equipe, a coordenação e a cooperação para derrotar oponentes mais fortes era crucial para eles estudarem no período seguinte. Isso parecia difícil para os outros, mas ao ver como Sunia havia se livrado, o leopardo fez parecer não tão difícil, mas o capitão Yu Ying corrigiu rapidamente
fortemente essa ideia, enfatizando que era de fato desafiador, pois se alguém tivesse cometido um único erro, o Leopardo das Neves não teria morrido. Mas então, de repente, o Capitão Ying sentiu outra presença mais uma vez, o que o fez sorrir, pois era outra oportunidade para testar os alunos. É o segundo desafio dado pela muralha do Exército Imperial, e assim ele encoraja os alunos a aproveitarem o máximo que puderem, o que confundiu os outros alunos, já que não tinham ideia do que o capitão estava falando. Mas assim como antes, o mais perspicaz, Sunan, percebeu o que o capitão estava implicando. Ela se lembrou de ler que monstros de baixo nível muitas vezes viajavam em grupos, especialmente os carnívoros, mas o Leopardo das Neves tinha avançado sozinho, então parece que há uma nova espécie de monstro à frente. Usando sua visão aguçada, Sunia escaneou a área, e assim como temia, é um grupo de novos monstros carnívoros prontos para atacá-los com toda a força. O grupo agora enfrentava uma matilha de lobos, deixando-os em alerta máximo. O Leopardo das Neves já havia sido desafiador o suficiente, e agora eles tinham que lidar com vários lobos. Enquanto isso, o capitão Yu Ying sentiu que era uma boa hora para beber um pouco, já que está em dever de ensino agora. Então, em sua mente, era melhor deixar os alunos lidarem com esses monstros problemáticos enquanto ele os supervisionava de lado. E eles podiam ter certeza de que ele aproveitaria cada momento de seu tempo livre, pois fazia muito tempo que ele não tinha uma pausa assim. No entanto, como mentor deles, ele lhes lembrou da importância da união e da cooperação, mas antes de tudo isso, eles precisavam desenvolver o coração de um bravo guerreiro que não teme nenhum inimigo. No entanto, isso era mais fácil dito do que feito, pois os outros alunos estavam congelados de medo e incapazes de mover os pés. Para sua surpresa, o mais fraco e mais ferido entre eles, Chen Fang, foi o primeiro a dar um passo à frente. Sunia estava especialmente preocupada e pediu para ele voltar, já que sua lesão ainda não tinha cicatrizado. Mas Chen Fang sabia que era o único com uma habilidade defensiva no grupo. Então, se não fosse ele, quem poderia se colocar na linha de frente e suportar o dano? Sentindo-se responsável, ele avançou corajosamente. Essa demonstração de bravura tocou algo dentro de Sunan, fazendo seus olhos brilharem e suas bochechas ficarem vermelhas. E os outros perceberam a mudança repentina de atitude de Chen Feng também. Até Lin Sha a corou e o elogiou, o que chocou seu irmão, pois era a primeira vez que ele ouvia sua irmã elogiar alguém. Mas ela nem percebeu o olhar de seu irmão ou se importou com qualquer coisa, pois seus olhos estavam fixos em Chen Feng, e por fim ela foi inspirada por ele, incentivando os outros a se juntarem à luta, pois não poderia deixar seu homem lutar sozinho na linha de frente. Felizmente, suas palavras quebraram o medo deles, e imediatamente eles correram para se juntar a Chenung, que estava suportando todos os ataques dos lobos. E mesmo que doesse saber que ele melhoraria enquanto sofria danos, Chen Fang ainda estava animado com isso. Estar apenas na defensiva podia fazer muito, e havia apenas tantos ataques que ele poderia suportar, e parecia que seu limite estava prestes a ser alcançado, já que sua outra perna começava a falhar. Felizmente, graças aos esforços de seus colegas de equipe, o número de lobos estava diminuindo. Vendo isso, Chen Fang se sentiu ainda mais responsável para se levantar e continuar lutando até que a onda de monstros se dissipasse completamente. No entanto, Sunia pensou o contrário. Ela acreditava que Chen Feng já tinha feito o suficiente e pediu para ele deixar o resto com eles. Mas Chen Fang não estava disposto, acreditando que se continuasse atrás deles, não cresceria. Com apenas algumas palavras, Sunia percebeu que Chen Feng também estava lutando uma batalha dentro de si mesmo, e a única coisa que ela podia fazer para ajudar era apoiá-lo. Então, em vez de insistir para que ele descansasse, Sunia insistiu para que lutassem juntos. Isso fez Chenung sorrir, pois era isso que ele queria, ser visto como igual entre seus pares. Com essa compreensão, a luta continuou. Os alunos avançaram com vigor e nova inspiração, lutando ao lado de Chen Fang, defendendo-se dos lobos, e juntos eles permaneceram unidos, prontos para enfrentar qualquer coisa. Poucos momentos depois, os lobos foram derrotados e os estudantes saíram exaustos. O mais machucado de todos era Chen Fang, que estava sentado embaixo de uma árvore tentando se recuperar, mas ainda assim ele se sentia incrível, pois embora suportar a surra não tivesse aumentado sua defesa, ele ganhou um efeito de redução de dano. Para sua surpresa, ele também adquiriu uma nova habilidade, que ele imediatamente conferiu. Ela se chamava Barreira de Contra-Ataque Absoluto, mas ele não foi capaz de ler a descrição, já que seus colegas de equipe se aproximaram, preocupados com seu bem-estar, e Chen Fang estava sem palavras, sem saber o que dizer. Era a primeira vez que ele experimentava uma preocupação tão genuína dos outros, e antes que pudesse responder, Sunan tirou uma garrafa do bolso e entregou a ele. Como um transmigrador e um tamer quebrado, ele não sabia o que era e perguntou sobre isso, para o que Lin Bei explicou animadamente que era uma poção. A por 7,
um item tão caro que ele, brincando, instigou Chen Feng a dedicar sua vida a Sunia em troca de seu gesto gentil. Isso fez com que Limbi levasse uma bronca da irmã por fazer tais brincadeiras, mas agora que ficou claro para Chen Feng, ele aceitou grato a poção e expressou sua apreciação. Ele realmente precisava, pois sentia que não podia mais andar com os ferimentos que sofreu. Mas antes mesmo de poder tomar a poção, o capitão Yu Ying se aproximou deles com um sorriso, pois estava encantado em vê-los todos em alto astral, e anunciou que Sunia lideraria a equipe de patrulha a partir de agora. Eles não precisavam mais segui-lo, pois haviam aprendido bravura e trabalho em equipe. Então, a próxima coisa que precisavam aprender era a serem independentes e tomarem suas próprias decisões. Para ajudá-los, ele lhes entregou um mapa que marcava uma rota para seguirem, mas inesperadamente, um rugido maciço ecoou pela área, tão poderoso que assustou a todos. Até mesmo o capitão Yu Ying foi pego de surpresa, mas apesar de sua surpresa, ele permaneceu calmo, sabendo que como mentor era essencial manter a compostura, e com essa mentalidade, ele ainda tinha a habilidade de acalmar os alunos, dizendo-lhes para não ficarem nervosos, garantindo-lhes que o monstro que ouviram já estava sendo lidado por outra equipe de patrulha. Mas suas palavras pouco aliviaram a preocupação deles, pois os sons ficaram cada vez mais caóticos, aumentando sua ansiedade. Mas tão de repente, o rugido se aproximou, e mais próximo, antes que eles soubessem, o monstro estava quase sobre eles, causando um alvoroço tão grande que até mesmo a equipe de patrulha estava correndo por suas vidas. Era compreensível, pois um golpe do monstro facilmente os transformaria em polpa vermelha, e era tão poderoso quanto era um macaco cinzento feroz e gélido, e sua aparência só podia significar uma coisa, que a maré de monstros estava prestes a começar. Felizmente, reforços chegaram tentando afastar o monstro o máximo que podiam, mas poucos sabiam que o macaco gélido já estava no nível 40, permitindo-lhe suportar facilmente cada golpe. O único que sabia disso era Chen Feng, e ele estava em total choque ao ver isso. E o fato de ser um monstro elemental tornava as coisas ainda piores, e não ajudava que eles pudessem ver inúmeros monstros logo ali adiante, se aproximando rapidamente, aumentando sua angústia em resposta. No entanto, o capitão Yu Ying gritou ordens para que todos se reunissem ao seu redor, se preparando para iniciar uma retirada. Mas antes de seguir suas ordens, Chen Feng recuperou sua compostura e certificou-se de usar a poção assim que a consumiu totalmente. Seus ferimentos desapareceram de repente, surpreendendo Chen Feng com a eficácia da poção. Agora curado, Chen Feng perguntou ao capitão qual rota eles deveriam seguir para voltar. O capitão respondeu que deveriam seguir pela rota pelo portão principal e se mover rapidamente. Com isso, o capitão Yu Ying chamou seu animal de estimação e iniciou a retirada. Os alunos tentaram acompanhar e parecia que estavam rápidos o suficiente, pois o capitão Yu Ying podia ver que ninguém estava ficando para trás. E enquanto corriam, Chen Feng aproveitou a oportunidade para verificar as informações da nova habilidade que havia obtido recentemente. Para sua surpresa, era na verdade uma habilidade de controle de multidão e dano, pois permitia que ele provocasse e atraísse a atenção do alvo, enquanto devolvia 50% do dano ao atacante. Além disso, proporcionava 70% de proteção contra dano físico. Juntamente com suas habilidades passivas, era uma habilidade incrivelmente poderosa. Interessantemente, sua ativação exigia que ele falasse besteiras, o que adicionava uma reviravolta divertida a ela. Não muito tempo depois, eles encontraram outro grupo de monstros, mas o leão de cauda vermelha do capitão Yu Ying foi quem os recebeu de braços abertos, permitindo que o grupo continuasse avançando, pois quanto mais rápido eles alcançassem o portão da cidade, melhor. Mas algo estava incomodando Sunan. Então ela perguntou por que os monstros pareciam não mais esconder sua presença, para o que os outros explicaram citando o que o capitão havia mencionado. Tudo isso foi por causa da aparição repentina de um poderoso monstro, e o fato de já haver monstros tão perto do portão sugeria que a situação lá pode não ser boa também. Isso os preocupava, porque se isso fosse o caso de retornar para o outro lado do muro, seria muito mais difícil do que eles haviam esperado. E isso era estranho, levando Xia Xia a perguntar quanto tempo fazia desde que o macaco da neve apareceu. O membro mais meticuloso, Lin Bei, contou que aproximadamente 20 minutos haviam se passado desde então, o que significava que a maré de monstros reais ainda não deveria ter começado. No entanto, o caos que estavam testemunhando sugeria o contrário, e essa percepção afetou o ânimo do grupo. Mas o capitão Yu Ying não podia permitir que isso acontecesse e rapidamente os encorajou a não se preocuparem, garantindo-lhes que não deixaria nenhum dos monstros se aproximarem e que ainda tinha controle total da situação. Mas, lá no fundo, o capitão Yu Ying sabia que algo anormal estava acontecendo com essa maré de monstros, mas colocou suas preocupações de lado, pois sua prioridade era proteger as crianças a todo custo. Enquanto isso, no cenário geral da maré, sob a liderança do macaco da neve, incontáveis
insetos voadores enxameavam pelos céus, enquanto leopardos da neve e lobos corriam em direção aos portões da cidade. 3 espécies diferentes carregando em direção ao portão era inesperado, e o grupo de Chen Feng só podia se esconder enquanto deixavam os monstros passarem. Sunia então perguntou ao capitão Yu Ying o que eles deveriam fazer. Ela sabia que, mesmo que esses fossem monstros de nível comum, seria desafiador para os alunos lidarem com apenas um, quanto mais com tantos. Mas o capitão Yu Ying permaneceu em silêncio, como se estivesse pensando no que fazer. Enquanto isso, Chen Feng olhava para esses monstros com sua mentalidade de sistema, vendo-os apenas como um banquete de experiência que ele poderia aproveitar o quanto quisesse. Mas ele não era tolo, sabia que com seu nível atual, tentar lidar com todos esses monstros de uma vez significaria morte certa. E o capitão Yu Ying ainda estava em silêncio, o que preocupava os alunos, mas na realidade, o capitão estava apenas fazendo o seu melhor para ouvir o que estava acontecendo ao seu redor, esperando ouvir o retorno de sua besta de estimação. Quando o leão de cauda vermelha finalmente alcançou o topo da montanha, ele se sentiu confiante em lidar com a multidão de monstros. Ele sabia que sua besta poderia enfrentar vários monstros de uma vez, mas não indefinidamente. Por isso, precisavam agir rapidamente assim que o ataque começasse. Enquanto sua besta atraía a atenção, o capitão Ying abriria caminho para eles, instigando o grupo a segui-lo. Com o plano explicado, o capitão Yu Ying e sua besta avançaram através dos inúmeros monstros à frente, os alunos seguindo de perto com Chen Feng liderando o caminho. O capitão Yu Ying cortou habilmente um caminho através do caos, garantindo que o grupo pudesse avançar com segurança em direção aos portões da cidade, enquanto o leão vermelho liberava um ataque de área de efeito ao lado, criando uma ampla abertura para os alunos. Mas os monstros eram astutos e se adaptaram às circunstâncias, evitando o capitão Yu Ying e sua besta para mirar nas crianças. Felizmente, tendo lutado contra monstros de grau comum anteriormente, os alunos estavam preparados e facilmente eliminaram qualquer monstro que se aproximasse, utilizando plenamente as habilidades de seus animais de estimação e desferindo golpes decisivos. E com os alunos mantendo sua posição, o leão teve tempo para eliminar os outros monstros fixados neles. Então, o capitão Yu Ying ordenou aos alunos que não se envolvessem em lutas e continuassem seu avanço, já que o portão estava a apenas algumas dezenas de metros à frente. Para surpresa deles, o macaco da neve também havia alcançado e agora estava na frente dos portões, ainda causando estragos e usando todas as habilidades em seu arsenal para quebrar a parede. E não mostrava sinais de parar, mesmo que seus ataques matassem monstros. Mas o exército imperial não ficaria de braços cruzados e deixaria o monstro agir como quisesse, especialmente com o general Shu ainda por perto. Sem aviso prévio, o general Shu saltou do muro e investiu contra o macaco da neve, cortando seu braço esquerdo. O macaco sentiu profundamente a dor e ajoelhou-se em agonia, mas isso foi apenas temporário, pois revelou sua habilidade de regenerar os membros. Enquanto o macaco se recuperava, o general Shu aproveitou a oportunidade para se juntar ao capitão Ying e proteger os alunos, o que surpreendeu o capitão Yu Ying, que perguntou por que o general Shu tinha descido pessoalmente. Ele disse a eles para cortar isso e apenas se concentrar, pois a prioridade deles era proteger as crianças. Com isso claro, ele instruiu Yu Ying a fornecer cobertura para os alunos enquanto eles se dirigiam para o canto do muro, pois ele havia ordenado que as cordas fossem soltas após a chegada deles. O capitão Yu Ying rapidamente entendeu e assegurou ao general Shu que cuidaria disso, e em pouco tempo, os alunos alcançaram o muro e foram recebidos com cordas, assim como o general Shu havia prometido. Simultaneamente, o macaco da neve havia se recuperado completamente de seus ferimentos e estava pronto para retaliar, saltando em direção ao general Shu com toda a sua força. Para sua surpresa, o general Shu não estava planejando lutar sozinho. Ele tinha seu próprio animal de estimação consigo, que atacou o ponto cego do macaco, desferindo um poderoso soco que fez o macaco recuar alguns passos, enquanto os alunos escalavam. Safet Chen Feng observava maravilhado do lado, percebendo que a fera do general Shu era na verdade um feroz tigre de olhos azuis de nível 51. Julgando pelos seus níveis, a batalha parecia estar chegando ao fim, mas mesmo com as probabilidades contra, o macaco gélido não recuava. Ele investiu contra o tigre sem medo, mas este demonstrou com prazer o que realmente significa a diferença de níveis, esquivando-se facilmente do ataque e então prosseguindo para atacar pelas costas. Agora era a vez de Chen Feng subir pela corda, com Sunia ajudando-o a subir mais rápido, o que ele apreciou. Parecia que ele era o último a subir, indicando que todos os alunos estavam agora seguros, mas eles não podiam baixar a guarda ainda, pois outro uivo surgiu de um monstro diferente. Parecia que este era o monstro que havia tornado a maré atual extremamente caótica, e também era poderoso, pois tinha a habilidade de exalar uma aura
violeta, que aumentava a força do macaco gélido, tornando-o ainda mais ameaçador. Isso elevou a preocupação de todos sobre o que esse monstro misterioso poderia ser, mas eles não tiveram que esperar muito, pois logo se revelou ser um feroz dente de sabre gélido de nível 42. Sem hesitação, o dente de sabre investiu contra o tigre de olhos azuis, mas o tigre gostou das probabilidades e então recebeu o novo desafiante de braços abertos. Para surpresa de todos, este dente de sabre em particular era extremamente astuto, fazendo um movimento extremamente rápido para se aproximar da parede, alertando instantaneamente a todos. Ainda assim, o tigre o seguiu para evitar os planos do dente de sabre, mas o macaco ainda estava presente e fez uma intervenção, derrubando o tigre da parede para o chão. Com essa reviravolta, o dente de sabre conseguiu penetrar com sucesso nas muralhas. Até o General Shu ficou surpreso com esse desenvolvimento repentino, mas ele não pôde ajudar, pois o macaco estava os pressionando com força, e assim, o dente de sabre rampageou livremente sobre as muralhas. Seu rugido paralisou os soldados do exército imperial e rapidamente os eliminou, deixando um rastro de destruição. Essa visão enviou arrepios pela espinha dos estudantes. Ontem, eles eram apenas estudantes normais, e agora estavam testemunhando inúmeras vidas sendo tiradas diante de seus olhos. Apesar disso, Sunia tentou ser corajosa, dizendo a Chen Feng que tudo ficaria bem, mas seus olhos a traíram, pois lágrimas apareceram. Com isso, Chen Feng percebeu que agora não era hora de ser covarde. Ele precisava se concentrar e proteger seus amigos, senão Sunia e os outros seriam despedaçados. Com essa realização, Chen Feng decidiu agir como isca para comprar tempo para os outros escaparem. Ele ativou sua nova habilidade, Defesa Absoluta, e provocou o dente de sabre, zombando da besta na sua frente. Isso surpreendeu completamente Sunan, enquanto o dente de sabre foi afetado pela provocação de Chen Feng e o atacou sem hesitação, mordendo a barreira com toda a sua força, quebrando-a em segundos. Mas devido ao efeito da habilidade, 50 do dano foi refletido de volta, derrubando também o dente de sabre. Enquanto os colegas de Chen Feng estavam em choque, receber um ataque frontal de uma besta tão poderosa não era pouca coisa, e eles se preocupavam com sua condição e correram para ajudá-lo. No entanto, Chen Feng já havia decidido. Ele sabia que 5 segundos não seriam suficientes para escapar desse monstro, e então os instigou a ir e se salvar. Sunia imediatamente contestou isso, mas os irmãos mais racionais a convenceram a fazer o que Chen Feng pediu, apesar de sua relutância. Sunia sabia que ficar só sobrecarregaria Chen Feng e colocaria os outros em perigo, tornando seu sacrifício inútil. Com isso, ela deu uma olhada em Chen Feng antes de sair com os outros. Agora que ele podia ver os outros fugindo, Chen Feng se preparou, esperando que sua defesa absoluta fosse suficiente para bloquear os ataques do dente de sabre e ganhar tempo para que reforços chegassem. Mas parecia que ele teria que esperar um pouco, já que o exército estava ocupado lidando com incontáveis insetos voadores tentando invadir a parede. Alguns segundos depois, se recuperando do atordoamento, o dente de sabre gélido emitiu um brilho roxo, fortalecendo-se e aumentando seu corpo físico. Com a súbita mudança de evento, Chen Feng olhou para seu irmão tartaruga como se pedisse desculpas por colocá-lo nessa situação, mas agora não havia nada que pudessem fazer, pois o dente de sabre investiu para matar, e Chen Feng tentou bloqueá-lo novamente, mas o poder da besta havia dobrado, quebrando completamente sua barreira instantaneamente. E apesar de receber 50% de seu próprio dano, o dente de sabre permaneceu forte, sua durabilidade aparentemente melhorada. Em contraste, a vida de Chen Feng estava diminuindo a cada golpe, a única vantagem sendo que o alvo ficava atordoado por 5 segundos. Ao mesmo tempo, a situação diante da parede também estava mudando, já que o macaco gélido estava sendo espancado de todos os lados, e com a abertura que fizeram, ambos seus braços foram arrancados, mas eles não parariam por aí. O tigre usou seu movimento especial para desintegrar o coração do macaco, e se isso não fosse o bastante, o General Shu saiu para garantir que essa fera se calasse de uma vez por todas, mergulhando sua lança profundamente no corpo do macaco. Com o macaco das neves derrotado, a onda de monstros começou a perder força, dando à armada imperial a vantagem. Porém, o outro chefe, o tigre dente de sabre gélido, ainda estava vivo e pronto para lutar, e como era astuto demais para seu próprio bem, algum tipo de transformação estava ocorrendo enquanto tentava se adaptar à habilidade absoluta de Chen Feng. Assim, desbloqueou uma nova habilidade que permitia usar seu poder de gelo para criar uma armadura e envolvê-la em torno de seu corpo, ficando pronto para enfrentar Shenung, enquanto este estava completamente cansado e mal conseguia se manter de pé. Mesmo assim, ativou sua defesa absoluta para enfrentar a fera, sabendo que era um desafio completamente diferente. Como esperado, a barreira de Chen Feng se desfez e o tigre dente de sabre recebeu 50% de
dano, mas com sua armadura de gelo, o monstro negou parte do dano, e a duração do atordoamento foi drasticamente reduzida. Com isso, o Tigre Dente de Sabre rapidamente recuperou sua capacidade de atacar Shen Fang, que percebeu que estava acabado. Nem mesmo havia se levantado ainda, mas tudo já estava pronto para devorá-lo. Mas justo quando toda a esperança parecia perdida, um domador poderoso chegou para ajudar Shen Fung, acompanhado por uma antiga e formidável besta. O domador emitiu um comando e o leão elétrico carregou sua habilidade instantaneamente. Raios cortaram os céus e desceram sobre o Tigre Dente de Sabre, parando completamente seu avanço e despedaçando toda a sua defesa. O impacto foi tão intenso que rachaduras de raios apareceram nos olhos do Tigre Dente de Sabre, desintegrando suas entranhas. E no momento seguinte, a besta era um churrasco carbonizado. Com esta intervenção decisiva, o rumo da batalha finalmente havia terminado. E agora que as bestas foram derrotadas, Chen Fang ainda estava chocado com a visão diante dele. Momentos atrás, essa besta era poderosa e implacável, atacando-o com uma ferocidade que o deixava lutando para se defender, mas agora jazia sem vida diante dele, derrotada com um único movimento. Tal feito só poderia ser realizado por um verdadeiro especialista. Chen Fang virou-se para a fonte do ataque e viu um velho de pé no topo da muralha com sua mascote. Curioso, ele se perguntou quem era esse domador misterioso. Sua pergunta logo foi respondida pelo alvoroço entre os soldados, chocados ao verem o general Shu Nanen na linha de frente com seu leão trovão. Chen Fang rapidamente percebeu que essa besta era incrivelmente poderosa, já no rank de cristal do vácuo. Apesar da visão inspiradora, Chen Fang estava tão exausto que mal se importava. Não conseguia entender por que esses indivíduos poderosos sempre pareciam aparecer no último minuto, como se estivessem em algum tipo de filme. Ele teria apreciado a intervenção oportuna, considerando que quase perdeu a vida. E assim, mesmo quando o sistema apareceu com uma nova notificação, Chen Fang ignorou, muito cansado para prestar atenção. Tudo o que ele queria era um momento para descansar depois de tudo o que havia passado. O cansaço e o alívio o envolveram, tornando difícil processar qualquer coisa além do fato de que havia sobrevivido. Enquanto isso, o sol havia surgido, significando o amanhecer de um novo dia. Com as mortes das duas ferozes bestas, os monstros finalmente começaram a recuar. A vitória estava do lado dos humanos, pelo menos por enquanto, e Chunin podia dizer que muito desse sucesso podia ser atribuído a um indivíduo inesperado, o garoto deitado no topo da muralha. Assim, ele observou Shen Fang, ponderando como esse aluno peculiar conseguiu sobreviver. Com base na mascote de Shen Fang, havia duas possibilidades que ele considerava. Ou a tartaruga era muito mais forte do que parecia, ou tinha desbloqueado uma habilidade especial durante a batalha. Seja qual fosse a verdade, ficou claro que o menino e sua mascote formavam um tanque formidável, capaz de resistir a múltiplos ataques de uma besta muito mais forte do que eles mesmos. Esse feito impressionante deixou uma impressão duradoura no general de repente Sunia, e os outros irromperam pela porta, preocupados com a condição de Chen Fang, o que levou Chen Fang a tentar se sentar para aliviar a preocupação deles. Mas seus amigos não conseguiram se conter e o abraçaram aliviados por ver que ele ainda estava vivo. Isso o fez cuspir sangue devido aos ferimentos, mas eles não perceberam, pois estavam em lágrimas, pedindo desculpas por serem tão impotentes e incapazes de fornecer muita ajuda. No entanto, Shen Fang sorriu feliz por se importarem tanto com ele, tranquilizando-os de que estava tudo bem, mesmo que estivesse claro que ele estava em um estado deplorável. Ainda assim, Sunia não conseguia se conter e tremia, irritada consigo mesma por deixar uma coisa dessas acontecer com ele. Mas ficar presa nessa frustração não ajudaria Chen Fang a se recuperar. Então, ela deixou de lado seus sentimentos e estava prestes a chamar o médico quando, antes que pudesse, o general Chunchan apareceu inesperadamente, fazendo com que todos se curvassem em respeito. Então, Xuen tirou algo do bolso, uma poção para ajudar Chen Feng a se recuperar dos ferimentos, o que deixou Chen Fang grato. Mas de acordo com Lin Bei, ele teria que ser mais grato do que isso, pois essa poção não era simples. Era a poção de aprimoramento TR que acabara de entrar no mercado, um item muito raro e caro. Esse comentário rendeu a Lin Bei uma repreensão de sua irmã por fazer comentários tão estúpidos. No final, Shenung tomou a poção e ficou impressionado com seus efeitos. A reação de Lin Bei não tinha sido exagerada. Essa poção funcionava mais rápido do que a poção A por 7, e até mesmo seu animal de estimação se sentia revigorado, com sua condição melhorando rapidamente. O general Shantan se aproximou dele e perguntou se ele queria se tornar um guerreiro de linha de frente no Distrito Norte. Essa oferta surpreendeu a todos. Até mesmo os soldados não conseguiram conter sua excitação, pois ser convidado pessoalmente por um oficial era uma honra significativa, mas ser convidado pelo próprio general Shunan, um dos 12 famosos generais da Aliança Oriental, era ainda melhor. Os
12 generais corajosos eram os protetores robustos da Aliança Oriental, garantindo que os monstros nunca ultrapassassem as sólidas muralhas. Esse convite pessoal indicava que Chen Feng era verdadeiramente excepcional, mas Chen Feng não estava acostumado a ser o centro das atenções, tornando a situação um tanto desconfortável para ele. Apesar disso, ele sabia que não podia deixar seus sentimentos atrapalharem seu futuro, e julgando pela reação de todos, o general Shunan era muito importante. Então, Chen Feng considerou seriamente a oferta. Mas viver no meio militar significaria enfrentar monstros todos os dias, e enfrentar as ondas de monstros de frente era um sofrimento que ele preferiria evitar, especialmente quando sua principal habilidade era a defesa absoluta. No entanto, a oportunidade era muito significativa para ser descartada sem pensar com cuidado. Depois de pensar bastante, Chen Feng se aproximou do general Chuan e expressou como era uma honra receber o convite, mas ele tinha que declinar respeitosamente por enquanto. Entendendo e sendo considerado, o general Shunan não pressionou por uma explicação. Em vez disso, ele simplesmente saltou das muralhas de volta para o campo de batalha, onde viu que seus soldados ainda estavam lutando para acabar com os monstros restantes que tentavam escapar. Então, ele rapidamente os ajudou eletrocutando tudo o que via, e poderia parecer que ele estava descontando a frustração pela decisão de Chen Feng, mas na realidade, ele só queria resolver as coisas de forma eficiente. Afinal de contas, ele era um homem ocupado. Uma vez que o campo de batalha estava sob controle, o general Shunan perguntou ao general Shu sobre a extensão dos danos da onda atual, e o general Shu ficou satisfeito em relatar que tiveram sorte desta vez. Comparado às ondas anteriores, o número de baixas era relativamente baixo, e ele atribuiu esse sucesso ao estudante chamado Chen Feng, afirmando que sem ele as baixas teriam sido muito piores, e o general Shunan concordou com essa afirmação, reconhecendo Chen Feng como um talento promissor. No entanto, ele entendeu que tê-lo sob seu comando não era possível por enquanto. Com isso, o general Shu percebeu que Chen Feng devia ser bastante especial para atrair a atenção de Chuan, em que Shunan explicou que Chen Feng não era comum, já que viu o animal de estimação com ele, que parecia bastante comum, no máximo uma besta ornamental. Apesar disso, Chen Feng resistiu ao ataque do dente de sabre sozinho, um feito notável, e ter Chen Feng definitivamente fortaleceria a fortaleza, sinalizando o surgimento de mais uma estrela em ascensão na Aliança Oriental. No entanto, também havia uma crescente preocupação. A frequência das ondas de monstros estava aumentando, o que significava que precisavam ser mais vigilantes e obter toda a ajuda que pudessem, especialmente porque parecia a calma antes da tempestade. Além disso, alguns anciões dentro da Aliança vinham reclamando ultimamente sobre áreas proibidas específicas, rotulando-as como problemáticas, o que acrescentava mais uma camada de complexidade às suas preparações e estratégias. Os generais sabiam que precisavam abordar essas preocupações. Enquanto isso, Lin Bei perguntou a Chenung o que estava passando por sua cabeça quando ele recusou a oferta do general Shunan Tian, e sua irmã compartilhou a mesma curiosidade, já que o general Shunan ocupava uma posição proeminente na aliança. Até mesmo Sunia questionou Chen Feng, observando que sua família também tinha grande respeito pelo general Chuan. Vendo a curiosidade deles, Chen Feng explicou suas razões. Se estiverem bem, todos suspiraram percebendo que ele estava um pouco atrasado, mas Chen Feng ficou feliz por o assunto ter mudado e o foco ter mudado, permitindo-lhe algum alívio das perguntas deles. Lin Bei então acusou o capitão Yu Ying de preguiça, já que ele estava na frente deles em vez de limpar a onda de monstros, o que fez sua irmã repreendê-lo mais uma vez por fazer tais brincadeiras. Mas o capitão Yu Ying não se importou, pois ficou mais feliz em ver que eles estavam seguros. Ele também informou que o general Shu estava esperando por eles. Em pouco tempo, eles se encontraram com o general Shu. Em vez de parabenizar os alunos, ele compartilhou uma dura verdade. Mais de 300 vidas haviam perecido. Eles haviam lutado bravamente, mas o custo foi alto. Essa revelação trouxe os alunos de volta à dura realidade do mundo em que viviam. Vendo suas reações, o general Shu concluiu que eles ainda não estavam prontos para enfrentar tais realidades cruéis e ordenou que saíssem por enquanto, retornando quando tivessem a determinação de enfrentar a guerra e suas consequências. Ao terminar de falar, um grande pássaro espiritual desceu bem em cima de Que, enquanto o professor deles os esperava em cima. Os alunos subiram uma escada para embarcar no pássaro enquanto ascendiam. Chen Feng teve um momento de realização. Quando chegou pela primeira vez, não se importava com nada e apenas queria viver o mais despreocupadamente possível. Mas agora, depois de fazer conexões com os outros e testemunhar em primeira mão que ele e seu pequeno animal de estimação podiam fazer coisas milagrosas, tudo mudou. Com essa mudança, Chen Feng decidiu melhorar o máximo que podia e o mais rápido possível, mas antes disso, precisava de uma boa noite de descanso para enfrentar os desafios futuros
futuros com toda a capacidade. Ao chegar o próximo dia, Shenfang e seu animal de estimação levantaram da cama de maneira desajeitada, ainda sentindo o peso de sua última luta. Apesar disso, ele se certificou de se preparar e se levantou para pegar qualquer comida disponível no apartamento e comê-la com seu animal de estimação. Enquanto comia, Shenfang olhou para sua pequena tartaruga, maravilhando-se com o quão incrível ela era apesar de seu pequeno tamanho, e decidiu que era o melhor momento para dar um nome a ela. Nomeando-a de Kang, isso significava sua importância como sua própria pequena amiga tartaruga. A tartaruga pareceu gostar do nome, pois seus olhos brilhavam com aprovação. Com isso resolvido, Shenfang lembrou que o sistema tinha algumas notificações. Ele as verificou e viu que sua tartaruga tinha subido para o nível 6, o que era impressionante considerando que apenas um dia havia passado. A questão agora era como continuar subindo de nível. Ele não podia simplesmente voltar para as muralhas do norte. De repente, uma ideia veio à mente. Pouco depois, Shenfang se encontrou dentro da biblioteca da Cidade da Aliança e teve a sorte de encontrar alguns livros raros sobre tartarugas espirituais, o que expandiu seu conhecimento sobre como aumentar o nível de seu animal de estimação. No entanto, todas as informações apontavam para a mesma conclusão. Ele precisava enfrentar desafios de monstros ou animais de estimação do mesmo nível ou mais alto. Ele estava confiante nessas informações, já que derrotar monstros de nível mais alto antes o ajudou a ele e a seu animal de estimação a atingir o nível 6 rapidamente. Mas essa informação não era suficiente, pois ele ainda precisava encontrar um lugar adequado para aumentar o nível de seu animal de estimação. Enquanto sua mente estava ocupada, sua tartaruga notou algo peculiar dentro do livro que Shenfang estava lendo, levando-a a tirá-lo, revelando ser um panfleto de algum tipo, o que deixou Shenfang encantado, pois era o lugar perfeito para eles começarem sua jornada. No dia seguinte, no centro da Cidade da Aliança, a chuva caía sem parar, enquanto Shenfang estava vestido com uma nova roupa, tentando ao máximo evitar ser reconhecido para proteger sua tartaruga dos astutos ladrões de animais de estimação no mercado negro. Ele permaneceu em alerta máximo e se certificou de permanecer vigilante, sabendo que suas realizações no Distrito Norte tinham sido divulgadas. Depois de mais alguns passos, ele chegou à frente da Associação de Aventureiros da Aliança e entrou no estabelecimento movimentado. Este lugar estava cheio de pessoas e era conhecido por ser um local de encontro para caçadores formidáveis, pois não era apenas um lugar para ficar mais forte, mas também um lugar para obter recursos valiosos para treinadores. Shenfang foi direto para a recepcionista, que o cumprimentou com um sorriso e se apresentou como Nana. Mas meu garoto Shenfang estava em um nível completamente diferente. Ele pode não ter o melhor nível espiritual, mas se certificou de maximizar seu carisma, fazendo a recepcionista se apaixonar por ele à primeira vista, mesmo com uma máscara. E com isso, juntar-se à associação foi tranquilo. Ele apresentou sua identidade e Nana rapidamente registrou sua inscrição, mas então ela arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. Ela ficou chocada ao ver que aquele cara bonitão só tinha uma tartaruguinha de nível 6 como seu animal espiritual, e todos que ouviram isso riram histericamente, incapazes de acreditar que alguém tão fraco se juntaria à associação. Shenfang achou isso rude e perguntou a Nana se havia algum problema, ao que ela esclareceu que não havia, apenas que era incomum. Com isso, eles prosseguiram com o processo de inscrição, que exigia que ele mostrasse seu animal de estimação. Então, Shenfang colocou sua tartaruga na frente de Nana, que a inspecionou, e assim, sem hesitação, Shenfang assinou as condições, já que ninguém realmente lê aquelas coisas mesmo. Com sua inscrição completa, ele recebeu um crachá de identidade com o codinome Sombra Gélida, que ele poderia usar para acessar o site deles. Além disso, agora ele é capaz de verificar missões no quadro de missões, que oferece diferentes recompensas, desde que seu mascote atenda aos requisitos de nível. Isso empolga os dois, pois podem oficialmente começar sua jornada para se tornarem mais fortes. Então eles ficaram imediatamente empolgados para conseguir uma nova missão o mais rápido possível. Mas parece que chamaram a atenção de uma figura encapuzada misteriosa, que revelou um sorriso ao encontrar Shenfang e seu mascote interessantes. Ele é um amigo ou um inimigo? Suas intenções permaneceram desconhecidas, mas isso será revelado nos próximos capítulos. Então, fiquem ligados para a próxima parte para descobrir mais. Ei, brincadeiras à parte, se você gostou desse comentário, curta e se inscreva para mais. Paz!